Vamos lá. Outro tema importante da gente ver aqui, nós estamos quase finalizando o nosso assunto de teoria de conjuntos, é chamado de produto cartesiano, que tem tudo a ver com o assunto de par ordenado que nós vimos há pouco. Tá? O que é produto cartesiano? Bom, produto, de novo, utilizando aquele recurso de analisar as palavras, produto se refere a uma espécie de multiplicação, certo? Produto é a palavra que a gente usa para se referir à multiplicação. Cartesiano vem de René Descartes, que é um filósofo francês que ele inventou essa maneira de representar por meio dos gráficos, certo? Aquele gráfico que nós desenhamos agora há pouco, ele é chamado de plano cartesiano. Ele tem um eixo X, um eixo Y, e aí você consegue escrever, desenhar gráficos que representam as situações. Muito bem, produto cartesiano entre dois conjuntos, vamos supor que eu tenho um conjunto A, certo? E eu tenho um outro conjunto B. Eu represento A por B como o conjunto de todos os pares ordenados possíveis, X e Y, tá legal? Então, são todos os pares ordenados X e Y, onde X pertence a A e Y pertence a B. Mas veja, eu não estou falando de apenas um ponto, eu não estou falando apenas de um par ordenado. Eu estou falando de todos os possíveis pares ordenados que existem entre A e B. Portanto, eu estou falando de uma combinação, ok? Como assim uma combinação? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o A seja o conjunto 2, 3 e 8, ok? E o B seja o conjunto 1 e 7. Muito bem. Quais são os pares ordenados que formam o conjunto A cartesiano B? A vezes B, certo? Ou A por B também é conhecido. Bom, esse conjunto ele é formado por vários pares ordenados. O X sempre vai pertencer ao A, certo? X pertence a A. E o Y sempre vai pertencer ao B. Então, por exemplo, o X2 e o Y1 é um par ordenado que pertence a esse plano cartesiano. Muito bem. Depois, eu tenho o 2 como X e o 7 como Y. Muito bem. Depois, eu tenho o 3 em X e o 1 em Y. Depois, eu vou escrever aqui embaixo para continuar. Depois, eu tenho o 3 em X e em Y eu tenho o 7. Muito bem. Depois, eu tenho o 8 em X e o 1 em Y. E depois eu tenho o 8 em X e o 7 em Y. Percebam que todos os elementos que aparecem em primeiro lugar são elementos do conjunto A. 2, 2, 3, 3, 8, 8 são elementos do conjunto A. E os elementos que aparecem em segundo lugar são elementos do conjunto B. 1, 7, 1, 7, 1, 7. Tá legal? Conjunto B, 1 e 7. Este conjunto aqui é o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B. Tá certo? Em alguns casos, nesses casos, a gente consegue listar os pares ordenados um por um, certo? E nós conseguimos obter uma listagem de todos os pares ordenados que formam esse produto cartesiano. Mas em alguns casos não dá para fazer isso, certo? Vamos supor, por exemplo, que o A seja um intervalo entre 2 e 3, ok? Como o exemplo do nosso sofá, e o B seja alguma coisa no intervalo 1 e 3, ok? Nesse caso, como que eu vou representar o conjunto A por B, o produto cartesiano de A por B? Como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer uma lista, porque o A contém infinitos números. 2,1, 2,2, 2,3, 2,15, 2,25, 2,35, 2,01, 2,02, 2,03. Todos estes números estão em A. Por outro lado, o B tem 1,01, 1,02, 1,03, 1,001, 1,002, 1,003, 1,5, 1,7, 1,75. Tem infinitos números, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, se nós formos calcular o número de elementos de A e o número de elementos de B, nós não conseguimos determinar um número. Nós dizemos que esse número tende a infinito, ok? E a gente se representa por esse símbolo.
Não dá para calcular a quantidade de números, é infinita. Muito bem, se é infinita, eu não consigo escrever o produto cartesiano dessa maneira, mas eu consigo fazer um desenho gráfico que vai me ajudar a entender isso bem direitinho. Vamos ver como? Muito bem, eu vou fazer do mesmo jeito. O plano horizontal vai representar o x e, portanto, os elementos do conjunto A, e o plano vertical vai representar o y e, portanto, os elementos do conjunto B. Legal? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3. E isso continua para cá. Aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. Muito bem. O meu A começa em 2, certo? Portanto, o meu x começa em 2. Muito bem. O meu x começa em 2. Vamos lá. Então, o meu A se refere ao x. E ele vai de 2 até 3. Portanto, lembrando quando a gente aprendeu sobre os intervalos reais, o meu A ele vai do intervalo 2 até 3, incluindo o 2 e incluindo o 3, ok? Então, isso é o meu intervalo A. Eu quero combinar todo esse intervalo com o intervalo B, que representa os números em Y, que vai de 1 até 3, certo? Quando eu represento toda essa região que vai de 1 até 3 em B, e combino isso com toda a região que vai de 2 até 3 em A, eu formo uma região plana, representada por este retângulo, certo? Este retângulo aqui, ele representa o produto cartesiano de A com B, certo? Eu não consigo fazer a representação do produto cartesiano de A por B dessa maneira descritiva, colocando elemento a elemento, porque esses conjuntos têm infinitos elementos. Mas eu consigo fazer uma representação gráfica dada por esta figura. Esta figura representa todos os pares ordenados que formam um conjunto que é o produto cartesiano de A com B.